O terceiro tema de hoje é ser único. Eu coloquei ser único junto de ser único, justamente para indicar a solução. O subtema é luz e escuridão transformadas em eu. Esse eu, obviamente, não sou eu, é um eu qualquer. E esse tema vem dessa passagem desse livro, que é muito bom, da Leia, de Meg Hyde, 2012 no Brasil, e por sinal aqui está como 2012, acho que é Inglaterra. Essa moça colocou na página 151 desse livro sobre Jung, escreveu assim: e o objetivo é se tornar um eu completo, luz e escuridão transformados num único ser. Como a gente já viu repetidamente desde o primeiro grupo, e eu venho afirmando, o modelo fundiu os pares. Na realidade, ser e não ser são o mesmo instituto. Fazer e não fazer é a mesma coisa, porque são parte do ciclo. Não fazer, parece absurdo dizer que é a mesma coisa que fazer, porque não fazer leva a uma condição de esgotamento. Se a pessoa deve fazer um bolo e não faz o bolo, obviamente vai passar necessidade, vai passar fome. Então, não fazer leva a uma exigência maior mais adiante de fazer. Se o ciclo não é cumprido no todo circular, um outro ciclo se abre com mais tensão, mais choques. Se os governos não fazem as obras que devem fazer, se os petráleos desviaram o dinheiro dos brasileiros, as necessidades são sentidas com mais força mais adiante. Então, os brasileiros são sacrificados por não terem prestado atenção no fazer, terem deixado o fazer ser corrompido pelo não fazer. E aí o fazer depois se torna mais agudo. Então, o ser e o não ser são o mesmo. E a luz e a escuridão são o mesmo. Não se pode gerar luminosidade sem gerar sombra. O sol não gera só luminosidade, ele gera sombra. No lado que não bate a luz do sol, existe noite na Terra, em Marte, em Júpiter, na Lua, em todo lugar. Então, as coisas sempre vêm nesses dois pares que são um só. Luz e escuridão existem como um único. Elas não podem ser, conforme ela pediu aqui, formar um eu completo. Os eu são completos, não existe eu incompleto. O que a gente deve perguntar é pelo estado do eu. O eu sempre é completo. Numa pessoa doente, o eu completo está em estado de desequilíbrio. Não existe mesmo se a pessoa perder um braço ou uma perna,
ou uma orelha, ainda é um eu completo. Só que sem um braço, sem uma perna, sem uma orelha em relação às pessoas que os possuem. A pessoa não é só luz. Se ela ficar de frente para uma lâmpada, a parte da frente é luz e a parte de trás é sombra. Então a pessoa é só luz? Não, tem sombra também. Ela é só sombra, se fizer o contrário? Não, é luz também. Então as pessoas não podem se tornar seres completos. Elas já são seres completos. Luz e escuridão transformadas num único ser. As pessoas já são únicos seres. O que existe é um estado de falta do ser completo. Se a pessoa perde um órgão, ela é, a partir daquele momento, um ser completo sem um órgão. É completo do mesmo modo. Só que existe diversos seres completos. Não pode haver um ser em que ainda vá ocorrer de a luz vir completar a escuridão ou a escuridão vir completar a luz. Pessoas que estejam em tratamento psiquiátrico, antigamente nos hospícios, elas não eram seres humanos incompletos. Eram seres humanos completos em desequilíbrio. Então, um ser humano é sempre completo, mas uns estão mais equilibrados e outros estão menos equilibrados. Então, a gente tem que ver as coisas conforme Gauss. Dois caras formidáveis, maravilhosos, foram Gauss e Euler. Agora, pouca gente estuda Euler e Gauss. Euler, em particular, tem um livro de matemática que oportunamente vou mostrar. Euler escreveu 45.000 páginas de densa matemática, desde 1750, lá na vida dele. Estão publicando os textos dele, ainda vão passar o século XXI todinho publicando os textos dele, mais de 300 anos. Então as pessoas não leem biografias de Euler, de Gauss, do David Hilbert, e os grandes matemáticos, Russell e outros camaradas, os gregos antigos, Euclides, mas leem a biografia do Cabo Anselmo. Eu vi na livraria, procurei. Lá tinha biografia do Cabo Anselmo. Quem foi o Cabo Anselmo? Foi um traidor da pseudo-revolução brasileira que ninguém no mundo ouviu falar. Fizeram a biografia do Cabo Anselmo. E Euler e Gauss não tem nas livrarias. É inacreditável. Então, vamos dizer assim, né? Aqui está um eixo X, digamos. E Gauss condensou o universo nessa forma, chamada curva do sino. Então, os seres humanos, que é bom repetir, todos eles completos, estão enquadrados aqui. Esse aqui é o mais desviante de todos, o mais problemático dele, de todos. Esse aqui é o menos problemático. Né? Então aqui estão os seres humanos médios. E ali estão os seres humanos mais problemáticos e aqui os menos problemáticos. Mas todos eles são completos. Não existe nenhumzinho na face da Terra, em todos os tempos, que seja um ser humano incompleto. Existem seres humanos problemáticos. É para isso que as pessoas devem promover, oferecer tratamento psicológico sempre. Porque o ser humano é psicológico.
e não médico no sentido antigo, para animal, porque nós não somos animais, nós somos seres humanos psicológicos. A oferta que deve ser feita é de tratamento psicológico a seres humanos psicológicos, todos completos, alguns mais e outros menos doentes. Então tem 2,5% numa extremidade que não tem doença nenhuma e 2,5% que na outra extremidade tem todas as doenças. Mas nem 0,5% é incompleto.